9 de junho de 2016. Seleção brasileira dá uma de Alemanha. Vence Haiti por 7-1 e fica perto da próxima fase da Copa América Centenário. O Palmeiras está indefinido para o clássico do próximo domingo. Vitor Hugo está suspenso. Edu Dracena, Egídio e Lucas Barrios estão à disposição do técnico palmeirense. Com dores no joelho, Guilherme vira dúvida para o clássico e Danilo treina como titular para enfrentar o Palmeiras. David Braz é a baixa na linha defensiva do Santos, que terá o zagueiro Gustavo Henrique completando 100 jogos pelo clube no duelo contra o Santa Cruz. Caleri pode ser a principal novidade do São Paulo para a partida deste sábado contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E ainda, o encontro de deuses da bola entre Pelé e Maradona em Paris. E Atlético Mineiro surpreende e anuncia a contratação de Fred. Olá, muito boa noite. Obrigada por nos receber aí na sua casa. O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que goleou o Haiti, a Alemanha goleando o Brasil, 7-1. Num jogo que teve como destaque o meio-campista Felipe Coutinho marcando 3 gols. O resultado deixa o nosso Brasil na liderança do grupo B e um simples empate na próxima rodada garante à equipe de Dunga uma vaga na próxima fase da competição. Bem, o Brasil sempre que joga tem que jogar para ganhar, tem que buscar sempre as partes melhores, não? Não é diferente neste campeonato. Temos que ter isto em mente. Cercar sempre de jogar melhor e ganhar todos os partidos. O Coutinho está aproveitando a sua oportunidade, tem vindo seguidamente conosco, né? E cada jogo, cada treinamento tem tido uma maior confiança. Muito feliz, é sempre uma honra muito grande vestir a camisa da seleção, eu sempre falei isso. Hoje fizemos um bom jogo. O time jogou muito bem, fizemos aquilo que o treinador pediu e a gente sai daqui feliz. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. 7-1 é um placar incontestável. E aí você pode estar se perguntando, dá moral? Dá, mas nem tanto. Há uma disparidade muito grande entre a qualidade técnica dos dois times. Então, sinceramente, o Haiti não serve como referência. Quer dizer, o Brasil jogou em ritmo de treino e fez 7-1. Não estou aqui tirando o mérito da seleção brasileira, que jogou para cima, jogou para buscar o gol. Aliás, acho que esse é o grande ponto positivo dessa seleção. No Dunga, uma formação mais leve, mais, digamos, mais disposta ao ataque, mais ofensiva. Tá, mas ainda assim é uma seleção que carece de corrigir alguns problemas. Repito, não dá para se iludir com o Haiti, 7-1, vamos ver contra o Peru, que é um pouquinho mais qualificado como a seleção se comporta. O que eu quero dizer, não dá para ter grandes ilusões, apesar do 7-1. Só isso que eu tenho para dizer, o Godoy. Boa noite. Celso, boa noite, Michele, boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque a Gazeta está de olho em você. Quer dizer que a gente ganha de 7 do Haiti e você não tem nada para dizer? Legal, legal. Quando nós perdemos de 7 para a Alemanha, você ficou 2 horas falando aí. Agora, a Alemanha nunca ganhou do Haiti de 7. Nunca jogou? Entendeu? De medo. Nunca jogou de medo. Estamos vingados. Chupa a Alemanha. 7-1 agora é nós, entendeu? Mas o Haiti não é igual aquele time da Amazônia lá que... Não, o Haiti é o Haiti. Jogou contra quem, Celso? O Corinthians, Palmeiras? O time que era policial? Amador. Então, o Haiti também é amador. Não tem nem campeonato no Haiti. O Haiti é o Haiti, respeite o Haiti. Esse time tem nunca tinha feito um gol no Brasil. Nunca tinha feito um gol sequer no Brasil. Você vê agora fizeram gol. Agora que vem o lado mais preocupante. O ataque funcionou. A nossa defesa já falhou. É verdade. Já passamos para a história. Tomamos um gol do Haiti. Mas mostrou, esse jogo de ontem mostrou o seguinte. Nós não temos talento individual. Nós não temos talentos individuais. Nós temos que ter um conjunto, um time, um grupo, uma equipe. Isso eu concordo com você. E a equipe coletivamente funcionou.
funcionou. O adversário é frágil, mas nós mostramos virtudes. Onde? Finalizamos mais a gol, trocamos passes mais rápidos, criamos oportunidades, porém, ainda mostramos que estamos vulneráveis quando é para defender. Vulneráveis tanto quanto sofremos um gol. O Haiti, às vezes, atacou e causou situações de dificuldade para a nossa defesa que não poderia ter, então falta melhorar taticamente a equipe defensivamente. E outro detalhe, esse rapaz Jonas, que fez gol pra caramba lá na Europa, foi o 4º artilheiro na temporada. Beijo pra mãe dele. Ele foi, eu ouvindo as transmissões, uma transmissão, mas com outras duas emissoras, né? Duas equipes falando, comentando. Quantos ouvidos? Eu tô te enchendo. Vai, você ouvindo os comentários, ele foi muito criticado. Você percebe que ele é criticado tendenciosamente, inclusive. Aí ele foi substituído. Pô, o time fez 3 gols, ele não fez nenhum. Tá bom. Ele participa do lance que o Felipe Coutinho fez. Aí entrou o Gabriel no intervalo. Sabe quantos minutos demorou pro Gabriel tocar na bola com o jogo em movimento? Quanto? 13 minutos. Nossa. 13 minutos para a bola chegar no Gabriel. Quando chegou, ele fez o gol. Então, antes da gente criticar individualmente a peça, que é o Jonas, tem que perceber que, taticamente, não jogam com o centroavante. Não jogam com o centroavante. Demorou 13 minutos para que o Gabriel tocasse na bola. Quando ele tocou, ele fez o gol. Depois ele perdeu mais 2 oportunidades. O comportamento é diferente, a personalidade é diferente, a postura é diferente, mas taticamente a equipe também melhorou para que as jogadas fossem feitas para o Gabriel. Portanto, não dá para ficar criticando o Jonas não, tá bom, seu João? Outra coisa, eu dizia aqui ontem, né, que o Brasil a tendência era golear, goleou, cumpriu com a obrigação. E parafraseando o meu amigo chileno Patrício Andrés, o Haiti está para o Brasil, assim como o Brasil está para a Alemanha. Mas a Alemanha nunca ganhou do Haiti de 7. Chupa a Alemanha. Ontem, o vice-presidente da CBF e chefe da delegação brasileira na Copa América, Coronel Nunes, declarou que a seleção brasileira tem a obrigação de chegar à decisão do torneio. Por isso, a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com é justamente essa. Você acha que a seleção brasileira tem a obrigação de chegar à decisão da Copa América Centenário? Tem obrigação, sim ou não? Entre lá no site agora e vote, tá bom? Eu vou dar o resultado no final do programa. A gente quer saber a sua opinião e eu quero saber agora a opinião do Celso Cardoso. Com todo o respeito que me merece esse senhor presidente falou. da CBF. Pois é, puxa vida aí. Mas tem obrigação, Celso. Não chegar à decisão de uma Copa América. Deixa eu só explicar uma coisa. Esse é o grande erro do futebol brasileiro e dos dirigentes. É a soberba. Há muito tempo nós já fomos o país do futebol. Sim. Em qual é a colocação do Brasil nas eliminatórias? 6º lugar. Então, favoritos à frente do Brasil, você tem Argentina, você tem México, você tem Colômbia, você tem Uruguai. Obrigação? Não tem obrigação nenhuma. Nenhuma, Godoy? Isso é jogar para a torcida. Esse marionete aí, esse é o coronel. O cara que tem uma patente dessa devia ter um pouco mais, né, de personalidade. Valorizado, inclusive a patente que ele tem, que é uma vergonha, um cara que tem a patente que tem, servir de marionete para os outros, mesmo que financeiramente compense. Mas eu vou dar aqui o voto de um brasileiro que vai torce para que a seleção chegue à final do campeonato. Vou torcer para que chegue. Então eu vou votar a favor disso daí, junto com o voto do pessoal lá de Neves Paulista, o Leandro, o Ivo Pisserni, o Dutra, o Luiz Leopoldo. Esse pessoal lá de Neves Paulista votando a favor que a seleção dispute o título. Eu acredito que ela será finalista. Mas tem a obrigação? Não tem obrigação. Então, é isso que ele falou. A seleção... Ele votou que sim. Eu vou votar, mas ele está confuso. Depois, não. Você está confuso. Você fala que vota sim, depois diz que não. Aí não. A pergunta é, o coronel tem razão? O coronel tem Brasil razão? tem obrigação de chegar? Deixa eu falar com você. Sim, eu acho que sim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse coronel só tem razão quando ele fica em silêncio. Ele em silêncio tem razão. Esse coronel Nunes só tem razão em silêncio. Calado! Se ele entende, só para terminar essa parte, se ele entendesse bem do riscado,
Ele não falaria isso. Falava assim que era um momento da competição da seleção ganhar conjunto. Para fazer bonito na Copa do Mundo. Exatamente, para voltar forte para as eliminatórias. Aproveitar esse tempo para ganhar conjunto, para ganhar entrosamento. Obrigação, ele coloca o Dunga na bandeja. Tem que botar mesmo. Se chegar na final, Dunga permanece. Se chegar à final... Vai o Tite. Não vai. Tite é bom de conjunto. O Tite já deu uma declaração, e eu estava presente lá na coletiva do Corinthians. Questionado sobre seleção brasileira, ele disse: não trabalho com essas pessoas. Então vamos mandar todo mundo embora de lá, para o Tite assumir. Há controvérsia. Olha, Cristiano Machado, do Parque Vitória, hoje faz 43 aninhos. Feliz aniversário. Beijo para você. No outro confronto do Grupo B, Equador e Peru empataram em 2-2. Os peruanos terminaram a rodada na segunda colocação com 4 pontos e os equatorianos em terceiro com 2. Fiquei surpreso com esse empate. Imaginava que o Equador ganharia a partida. Vou dar sempre assim. Agora, se prevalecer a lógica, o Equador ganha do Haiti. Portanto, a seleção venceu por 7-1 o Haiti, mas... O Equador vai ganhar de 8, é isso? Não. Se o Brasil perder do Peru, tchau, acabou. Tem que pelo menos empatar, não é isso? Exatamente. Não se esqueça que nós sempre que enfrentarmos o Peru, nós vamos entrar com aquela vontade de vingança, sede de vingança pelo que o Peru fez contra a Argentina, lá em 78, né? 78. Eu estava preocupado. Eu estava muito preocupado. Não, a Fátima já falou que eu tenho que fazer o jornal sério. O Celso ficou tenso, fazer o jornal sério. Olha o Celso tenso. É vingança, é vingança. Nós vamos pegar esse peru e crau nele, você vai ver só. E outra coisa, nós jogamos depois deles, já está tudo armado para nós. Crau no Peru. Tá certo. Olha, há quem questione qual jogador foi melhor, Pelé ou Maradona, né? O Celso sempre fica com essa dúvida. Imagina, eu Mas tenho cala-boca Maradona para me defender. O que não dá para discutir é que a idolatria dos fãs do futebol pela dupla supera fronteiras. Amanhã começa a disputa da Eurocopa na França e os 2 maiores jogadores de todos os tempos estiveram presentes num evento de uma das patrocinadoras do torneio em Paris. E apesar da rivalidade que, vez ou outra, vem à tona por causa do Celso Cardoso, os 2 deuses da bola esbanjaram cordialidade e simpatia um pelo outro. Dá uma olhada. A Eurocopa começa só amanhã, mas já movimenta a França com uma série de eventos. Nesta quinta-feira, uma das empresas patrocinadoras da competição organizou um torneio amistoso de futebol de 5, reunindo craques que desfilaram nos gramados do velho continente, como Seedorf, Materazzi, Ferdinand e Trezeguet. Como a ideia era promover um clima harmonioso, nada como estabelecer a paz entre os 2 maiores jogadores da história do futebol, Pelé e Maradona, que eram os técnicos das 2 equipes, deixaram as diferenças de lado para o bem do esporte. Estamos felizes e contentes de que ele esteja bem, se sinta bem com a gente e espero que possamos estar sempre juntos, declarou Maradona. Sempre juntos. O importante é que nós estamos fazendo um trabalho pela paz, pela união dos povos, pelo bem do futebol e nós estamos aqui pela paz. Um abraço. É verdade. Obrigado. É verdade. Com a bola rolando, o ambiente seguiu harmonioso e Maradona até se arriscou dentro de campo. Ao final da partida, empate em 8-1. E como não poderia deixar de ser o atleta do século e El Pibe de Ouro, falaram sobre as expectativas para a Eurocopa. Na Eurocopa... Espero que seja uma Eurocopa cheia de felicidade, cheia de paz, com a presença de muitas famílias. Porque o que queremos no mundo da bola e do futebol é que as famílias voltem aos estádios, afirmou Maradona. O mais importante é ver bons jogos, com muitos gols, mas é difícil dizer quem vai ganhar ou para qual equipe vou torcer. Sempre vou torcer pelo bom futebol e pelos gols. Na Euro hoje, o nível das equipes, Inglaterra, Itália, França, Espanha, é quase o mesmo. É muito difícil dizer quem vai ganhar, concluiu o rei do futebol. A rivalidade entre os dois sempre fez parte do jogo, fez parte do marketing futebol. E muitas vezes é muito difícil você dissociar
o mito do homem, sabe? Pelé, o Edson Arantes do Nascimento e o Diego Armando Maradona, na vida pessoal, obviamente, como qualquer homem, tem erros e acertos. É todo mundo. Agora, como atletas, os dois foram fantásticos. O Pelé, com 17 anos, foi fundamental para a conquista do primeiro título da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Foi campeão 3 vezes com a Copa do Mundo, feito que nenhum outro atleta jamais conseguiu. O Maradona vestiu a camisa e carregou a Argentina em 86 e chegou também à final em 90. Fez gol de mão. Graças a ele, graças ao Diego Armando Maradona. 2 jogadores que têm um nome na história e é bacana, depois de tanta rivalidade, tanta troca de farpas, ver os dois juntos. Um evento promocional é verdade, não se iludam, né? Tem ali o dedo do patrocinador que juntou os dois, mas achei que foi acertado. Que bom ver o Pelé assim, né? Mesmo precisando do apoio da bengala, mas o Pelé é saudável. Você vê a fisionomia do Pelé e do Maradona, o Pelé está bem mais saudável e jovial do que o Maradona. Outra coisa, lá na Eurocopa, Pelé, nosso mito Pelé na Eurocopa. E por causa de patrocinadores, o Pelé não pode participar da Olimpíada aqui no Brasil. Isso é que é chocante, mesmo entendendo as razões comerciais, que aliás, que é o que estraga o mundo, né? Esse raio de dinheiro. Então, Pelé vai lá na Eurocopa, participa do evento, da solenidade, início da Eurocopa, e não pode participar aqui, nem da Copa do Mundo, hein? Nem da Copa do Mundo que teve aqui. Pelé não pôde. E agora na Olimpíada não pode por causa de briga, conflitos de patrocinadores. Se eu sou presidente da República, é o seguinte, que se dane o patrocinador, Pelé aqui, e ele ficar no meio da quadra, lá no meio do campo, no meio da pista, onde vai acender a pira olímpica, Pelé. Não, tem outro. Pelé tinha que acender a pira olímpica. Pelé. Se nós brasileiros fizéssemos com o Pelé o que a Argentina faz por Maradona... É verdade. Que é isso? O nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini. Põe ele na tela, João. Cadê o Gavini? Aê, que está nesse momento lá no CT Joaquim Grava acompanhando o Coringão, que segue se preparando para o clássico do próximo domingo contra o Verdão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. É uma semana diferente, semana de clássico, uma semana sempre agitada. Hoje aqui no CT Joaquim Grava, quem veio à sala de imprensa aqui do Corinthians, onde estou nesse momento, foi o Bruno Henrique. E a pergunta feita inicialmente para ele foi a respeito do jogo mais marcante que ele já enfrentou a equipe do Palmeiras, o derby mais marcante da carreira dele. Olha só o que ele disse. Pelo fato de jogar lá na casa deles domingo, acho que aquele jogo do ano passado que nós vencemos de 1-0 lá, onde o time fez uma grande partida e acabamos vencendo aquele jogo, né? Então, tentar levar como espelho aquele jogo para poder entrar domingo aí, se Deus quiser, sair com uma vitória. Para quem não se lembra, esse jogo que o Bruno Henrique se referiu foi o primeiro Corinthians e Palmeiras que aconteceu no Allianz Parque. Aliás, o Corinthians nunca foi derrotado no estádio palmeirense. Óbvio, foram poucos jogos, 2 partidas, 1 vitória corintiana e 1 empate. E esse jogo foi no comecinho de 2015, o Corinthians venceu por 1-0, jogava com um time misto, porque estava disputando a Libertadores da América, e o gol marcado naquela partida foi feito pelo Danilo. E o Danilo que pode pintar como novidade do Corinthians para o jogo deste domingo, já que o Guilherme, com dores no joelho, não treinou novamente, ficou na academia fazendo tratamento, e o Danilo jogou como titular. O Guilherme vem a campo amanhã, pelo menos essa é a programação da comissão técnica, que o Guilherme venha para o campo amanhã fazer um teste para ver se tem condição ou não de ir para o jogo. O Bruno Henrique comentou também esse assunto. Perguntamos, pelo que você conhece, o Guilherme é dúvida para a partida? O Bruno Henrique respondeu assim. As questões do departamento médico é uma questão que às vezes você fica a semana inteira tratando, aí chega 2 dias, você está bem para ir para o jogo e você acaba indo, né? Então, se o Guilherme não se recuperar, o Guilherme está vindo muito bem também. Tem o Danilo, que dispensa comentários, né? É um grande jogador, principalmente em clássicos, ele é muito decisivo, e qual dos dois jogar, tenho certeza que
vai fazer muito bem a função ali. Essa é a única dúvida do Corinthians para a partida de domingo. O Felipe vai jogar, mesmo com essa possibilidade muito forte, cada dia mais forte, de ele trocar o Corinthians pelo Porto de Portugal. E ao lado dele vai jogar o Iago, livre da punição por doping, a punição que se encerra nesta sexta-feira, estará livre para jogar no domingo. Então, a dupla de zaga corintiana será formada por Felipe e Iago. Novidade, o Iago, e a dúvida, portanto, o Guilherme se será escalado ou não. Agora, uma coisa que tem deixado os jogadores inquietos aqui no Corinthians é que vai ser a primeira vez que o Corinthians vai jogar sem a presença de nenhum torcedor corintiano no estádio. Por medidas de segurança, os clássicos em São Paulo agora vão acontecer com torcida única, ou seja, já temos mais de 36 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo e apenas palmeirenses estarão no estádio. O Bruno Henrique disse que vai sentir, que vai ser estranho jogar dessa maneira. É estranho, sim. Acho que ainda mais o torcedor corintiano, sempre quando a gente joga fora, o torcedor corintiano sempre está em peso, né? E a gente sempre escuta o torcedor nos apoiar, independente do lugar que a gente vai jogar, né? Então, é estranho, sim, é uma coisa nova para a gente que vai ser ruim, que a gente sempre gosta de jogar com o nosso torcedor nos apoiando. Pois é, sobre isso, no caso do Corinthians vencer, fazer um gol, você corre para onde? Faz o quê na hora que não tem torcedor lá dentro para comemorar? Correr para o banco, né? Comemorar com os companheiros e a comissão técnica. Aí a palavra do Bruno Henrique, jogador que participou da entrevista coletiva de hoje, ele que tinha tudo já alinhavado no começo do ano para renovar seu contrato com o Corinthians. Essa renovação nesse momento está parada. Existe uma possibilidade dele se transferir para o futebol italiano, para um clube de médio porte da Itália. Foi perguntado a respeito disso na entrevista coletiva. Disse que pelo menos por enquanto não passa de especulação e que a vontade dele é permanecer no Corinthians. Mas o que fica esquisito é que essa renovação está parada há meses. Pode ser que esteja pintando alguma negociação para o Bruno Henrique. Portanto, Michele, essas as informações de hoje do Corinthians, o Corinthians que se prepara para enfrentar o Palmeiras no domingo. Grande beijo para você. Beijo para você. Esse é o Fernando Gavini. Agora está casado, um homem comprometido e comprometido principalmente com a informação. Celso Cardoso, se o Bruno Henrique... casado com a notícia. Casado com a notícia e com a esposa. Que susto. Celso, se o Bruno Henrique sair, Corinthians perde muito com isso? E o que você está esperando desse jogo? Corinthians perde sem ter o apoio da torcida também? Claro que a torcida é importante, mas... É o 12º jogador, Celso. Mas não, fora de casa é muito pequeno espaço. O Corinthians deve jogar da mesma maneira. Se o Bruno Henrique, Corinthians tem para o setor Elias... Tem o Maicon, que é bom jogador, já fez por merecer uma oportunidade. Tem o Williams, tem o Christian. Ou seja, mandou o Bruno Henrique embora, o Celso. Se sair, não, é um jogador importante, tanto que é titular. Mas se sair também não vai fazer muita falta, não vai complicar a vida do Tite. Concorda, Godoy? Concordo com o Celso, carimbo. Carimbo! O Celso está certo. Muito obrigado. Muito bom. E o que você acha que vai dar esse jogo aí? O que você espera desse jogo? Eu acho que vai dar qualquer uma das hipóteses. Você entendeu? Mas vai jogar. Depois ele Foi bem agora. Foi bem agora. Quem tá melhor, Corinthians ou Palmeiras? Você tá igual o Bruno Henrique. Perguntar pra onde ele vai correr. Eu fiquei pensando, fiquei imaginando, né? Pro banco, rapidinho. Peraí, Godoy, você já foi juiz com torcida única? Não, por proibição não. Teve torcida única por ter, né? Um time tem mais torcida que a outra. Mas por proibição não e nem portão fechado. Já fiz jogos com poucos torcedores, mas com portão fechado não. E torcida única, mas com liberdade, não por restrição. Mas eu acho considero o Palmeiras um pouquinho favorito por estar no seu estádio, diante da sua torcida e pelo que fez diante da sua torcida contra o Grêmio. Isso dá uma força muito boa para que, estando em desvantagem no placar, tenha condições de tentar reverter. Porém, o retrospecto do Corinthians é muito positivo. Ganhou e empatou, não perdeu para o Palmeiras. Então, emocionalmente, também vai confiante o Corinthians. Vai ser jogão, hein? Muito perto de anunciar a saída do zagueiro Felipe para o futebol português, o Corinthians estaria de olho em outro brasileiro para ocupar a posição?
Essa é a notícia destaque no site gazetesportiva.com que a gente escolheu para dar para vocês aqui. O alvo do Timão seria Naldo, que está no Sporting de Portugal. A informação foi divulgada pelo jornal português O Jogo. De acordo com a publicação, representantes do Corinthians se reuniram hoje com os portugueses para tentar a negociação. A intenção inicial seria trazer o Naldo por empréstimo, mas os dirigentes alvinegros já cogitaram aí adquirir 50% dos direitos do zagueirão. A contratação pode fazer com que o Corinthians desembolse 2 milhões de euros. Aos 27 anos, o Naldo se destacou no futebol brasileiro pela Ponte Preta em 2010 e ele também atuou no país por Cruzeiro e Grêmio. Lá no exterior, ele atuou na Itália, na Espanha, antes de acertar com o Sporting de Portugal. É bom o Naldo, Celso? Olha, eu lembro... Não me lembro muito bem do Naldo. Eu só me lembro daquele jogos. Do funk, do Naldo. Naldo do funk, que você não conhece. Mas pode não conhecer o Naldo do funk, mas a mulher morango ele conhece. Também não conheço, não. É aquele uísque com água de coco, pra mim tanto faz, não conhece? Eu acho que eu conheço. Conhece, né, Celso? Conhece. Do lado mandante, a quinta-feira também foi de muito trabalho. O repórter Osmar Garrafa acompanhou agora à tarde a academia de futebol e é pra lá que nós vamos. Põe aqui o Garrafa na tela. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Falamos ao vivo aqui da Academia de Futebol do Palmeiras. O treinamento hoje, na sua primeira parte, foi fechado à imprensa. O técnico Cuca só liberou que nós, jornalistas, entrássemos aqui por volta das 16h30 e pouco pudemos ver daquilo que ele está armando para o clássico do próximo domingo. O que se sabe, as boas notícias, é que Egídio, Lucas Barrios e Edu Dracena, esses 3 jogadores estavam em recuperação no departamento médico, já trabalharam com os demais companheiros. Ou seja, estão à disposição. O Egídio é bem provável que volte à lateral esquerda. No ataque, a tendência pela manutenção do Alexandro, apesar do Lucas Barrios ser uma opção, e a maior dúvida está na zaga, até porque o Vitor Hugo, com o 3º cartão amarelo, está suspenso e fica de fora. E aí o Cuca tem algumas opções. Ou ele improvisa o Thiago Santos, que é volante pelo setor, já tem jogado esse atleta nessa posição em outras oportunidades, não seria nenhuma novidade, é uma das possibilidades. Ou então a entrada pura e simples do Edu Dracena, que está voltando de contusão, ou até mesmo o Roger Carvalho. O zagueiro, o lateral, volante, Jean, conversou conosco hoje e ele falou a respeito dessa improvisação. Tentamos arrancar dele se o Cuca deu alguma pista do que vai fazer ou não no miolo de zaga para suprir a ausência do Vitor Hugo. O Edu e o Roger, eles têm tempo, né, que não jogam, mas estão bem preparados, né? Já fizeram uma preparação física muito boa. Claro que o ritmo de jogo é bem diferente, mas estão acostumados aí a grandes jogos, né? São experientes, né? Agora fica mais a critério do Cuca, né? Ver o que é melhor para a equipe, se é melhor improvisar, entre aspas também, porque o Thiago Santos já vem trabalhando nessa função de zagueiro também há algum tempo, né? Então, isso fica a critério do Cuca, né? Mas tanto um quanto o outro, quem for jogar ali vai estar 100% com certeza. O time é um mistério, Michele. Você percebeu que os jogadores não querem adiantar absolutamente nada, tanto é verdade que a primeira parte da atividade foi fechada e o Palmeiras, que vem de 2 vitórias consecutivas, sabe que o compromisso do próximo domingo contra o Corinthians pode valer a liderança, desde que o Palmeiras vença o Corinthians e aconteçam algumas combinações de resultados. E o Palmeiras precisa muito desse resultado, porque depois ele tem, teoricamente, uma sequência mais tranquila pela frente. Serão 3 jogos, 2 deles em casa, né? Aqui na cidade de São Paulo. Ele sai depois do Corinthians para pegar o Coritiba fora, que tem uma das piores campanhas deste campeonato brasileiro, depois recebe Santa Cruz e América Mineiro em São Paulo. Ou seja, imagine o Palmeiras vencendo o Corinthians, depois tendo esses 3 compromissos, teoricamente, compromissos não tanto complicados, o Palmeiras poderia se autoafirmar no campeonato. E sobre esta autoafirmação, o Jean nos fala, é realmente o clássico de domingo, um jogo de autoafirmação, não é, Jean? Existem vários fatores aí, né, importantíssimos que vão estar aí nessa partida, principalmente a confiança do time, principalmente para uma arrancada aí de vitórias, né, que é importantíssimo para uma competição como essa. Então, realmente é algo diferente, tem muitas questões aí que vão estar dentro de campo e a gente vai estar pensando em cada uma delas, né, para que a gente possa dar um passo muito grande aí para
buscar o quanto antes a liderança, para buscar aí grandes resultados que a gente está precisando e principalmente para a história do clube também. Sempre é importante ganhar clássicos. Bom, o clássico desse domingo está cercado de uma grande expectativa. Na nossa vinda da TV Gazeta aqui para a Academia de Futebol, passamos próximo ao Allianz. A gente já sentia a movimentação intensa por parte dos torcedores em busca do ingresso, né? Sempre lembrando, teremos torcida única, como destacou inclusive o Fernando Gavini na cobertura do Corinthians. 38 mil ingressos já foram colocados à venda e é bem provável que o Palmeiras bata o recorde de público do seu novo estádio, do estádio Allianz Parque. 39.660 na final da Copa do Brasil é o recorde de público do Allianz. E pela movimentação, com 38 mil ingressos de forma antecipada já vendidos, é bem provável que o Palmeiras supere essa marca e chegue a um pouco mais de 40 mil ingressos para Corinthians e Palmeiras. Sobre torcida única, o Jean nos fala se é vantagem, não é vantagem, enfim. A torcida joga junto, cara. Eu sei que quando é ao contrário, né, a gente fala, a torcida não vai entrar em campo. Então deixa fazer barulho, mas quando é a favor, vai jogar junto, né? Aquela bola que passa perto do gol, na próxima, a torcida vai gritar mais alto e a bola vai pro gol. Essas coisas que a gente pensa, né? Quando é a nosso favor, a gente tem que levar lá para dentro de campo, né? Quando você olha assim para um torcedor e vê lá ele torcendo, gritando pela camisa que você está vestindo, né? Torcendo por você ali pela vitória, realmente é algo muito empolgante e nossa adrenalina ela sobe, fica mais alto com certeza. Para a matemática do campeonato, a partida de domingo vale 3 pontos, assim como qualquer outro adversário. Para o torcedor, para esse torcedor que você está falando, que está na emoção, vale muito mais do que os 3 pontos. É o Corinthians do outro lado. Para vocês, jogadores, quanto vale esse jogo? Não adianta eu vim falar aqui para você esconder que vai ser um jogo normal, né? É mais um jogo que só vale os 3 pontos. O mais importante são os 3 pontos, né? Mas tem toda uma história, né? Para mim, particularmente, tem toda uma história, né? Eu, quando era criança, via na televisão esses clássicos e falava, poxa, que isso, né? É muito grande. É algo assim que envolve realmente para o país, né? Para assistir esse tipo de jogo. E, cara, é algo que a gente deseja jogar, né, desde criança. Então, é algo assim realmente marcante. É marcante, é um jogo grande, não tenha nenhuma dúvida, Michele. Nós que estamos na cobertura nesta semana aqui no Palmeiras, o Gavini do lado do Corinthians, a gente tem sentido isso. A movimentação é diferenciada, a cobertura dos jornalistas acaba sendo diferenciada nessa semana que antecede o Clássico. Um outro dado curioso, né? E o Palmeiras quer muito essa vitória porque o Palmeiras ainda não venceu o Corinthians na nova casa. Foram 2 jogos, uma derrota e um empate. Por isso, o Palmeiras, além de querer esses 3 pontos, vencer o rival, quer sentir o sabor de vencer a primeira partida do Corinthians na nova casa. Amanhã à tarde, o técnico Cuca comanda praticamente o trabalho a pronto, porque no sábado tem uma última atividade, né, no sábado pela manhã, mas o time mesmo deve ser definido amanhã à tarde. Não sabemos se o Cuca vai ou não confirmar a equipe. Por enquanto, o treinamento está aberto à imprensa, mas não será nenhuma novidade se amanhã vier a informação que nós, jornalistas, só possamos entrar depois de uma movimentação que o técnico Cuca pode confirmar a sua equipe. Então, amanhã à tarde, o técnico Cuca define o Palmeiras, grande clássico no próximo domingo, e a cobertura, além de amanhã no Gazeta Esportiva, no próximo domingo, no Mesa Redonda Futebol Debate, todos os detalhes deste clássico que está cercado de emoção e de muita expectativa. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Falou tudo. Domingo, Mesa Redonda estará imperdível com esse clássico histórico, Celso Cardoso. E Corinthians e Palmeiras, normalmente é um clássico cheio de curiosidades. Obrigada, Garrafa. Beijo pra você, né? O Palmeiras nunca ganhou do Corinthians no Allianz Parque, mas já ganhou do Corinthians em Itaquera. E olha que o Corinthians só teve 4 derrotas. E uma foi pro Palmeiras. E uma foi pro Palmeiras. Tem aquela história também, normalmente quem tá mal ganha o jogo. Só que nesse jogo, o Corinthians vem de vitória, Palmeiras vem de vitória, o Corinthians é o líder, mas o Palmeiras está ali no G4 logo atrás. Ou seja, há um equilíbrio muito grande. Nem esse tipo de prognóstico dá para fazer, Godoy. Não dá para você que fica em cima do muro. Você tá de conversa, piada. Você acabou que falou que podia dar qualquer resultado. Você comentou para dizer o seguinte, vai dar empate. Tá com uma cara. Esse jogo não poderia terminar em empate. Tinha que ser até a hora que sair um vencedor, né, Godoy? Ele falou tudo isso para dizer. Você deduziu.
Mas o senhor aqui começou falando que pode dar qualquer resultado. Isso eu tenho certeza que eu acerto. Que pode dar um desses resultados. Aí sim, eu estou pensando, raciocinando, entendeu? Ou seja, é um mureteiro inteligente. Não, mureteiro inteligente foi você. Porque não existe um empate? É um dos resultados que eu falei que pode acontecer. Ah, meu Deus. Entendeu? Mas o Tadal e o filho dele, o Thiago, o Tadal recorre lá e o Thiago... Vai matar a Montanha de novo. Eles falaram, o Montanha, cara. Eu falei que é o Montanha, meu amigo que está no hospital, e pensaram que era o Montanha, nosso colega de trabalho aqui. É o Montanha, pai da vitória, não é o nosso montanhão aqui da redação, não. Eles são palmeirenses e eles estão assim, ó, pro Palmeiras ganhar. Bom, seja lá quem ganhar, vai ser uma festa incrível. Já pensou? Palmeiras ganhando em casa com a torcida? Maravilhoso. Corinthians ganhando do Palmeiras com a torcida do Palmeiras? Mais maravilhoso ainda porque é corintiano, né? Mas é dois times que vão ficar com medo de perder e vão jogar para empatar. Aí não façam isso não. Alguém tem que ganhar esse jogo. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Tem o Twitter, Gazeta Esportiva, Facebook, Gazeta Esportiva, e você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Depois de Sara Menezes fazer história em Londres ao ser a primeira judoca brasileira a conquistar uma medalha de ouro para o país no esporte, na Olimpíada do Rio, elas querem repetir a dose e fazer bonito dentro de casa. Uma das esperanças de medalha é a peso pesado Suelen Altman. Alexandre Silvestre bateu um papinho com ela. A Suelen encontrou no esporte um caminho, uma alternativa. Na infância, se viu numa encruzilhada. Pelo jeito, escolheu o rumo certo. Eu fazia natação, fazia vôlei, fazia judô também. Aí larguei a natação, fiquei só com o vôlei e com o judô. Aí as meninas do vôlei, mas menininhas, delicadinhas, eu falei, eu acho que realmente essa não é a minha praia, né? E no judô eu batia nos meninos. Eu falei, acho que eu encontrei o esporte certo agora, né? 2 vezes vice-campeã mundial. 2 bronzes em Jogos Pan-Americanos, a peso pesada vai disputar a Olimpíada de novo. Há 4 anos, em Londres, passou raspando pelo pódio. Londres foi minha primeira Olimpíada, né? Então, eu não entrei como favorita. Eu acho que eu fiz uma ótima competição sem ser favorita. Bati na trave ali, perdi para a chinesa, que na verdade no ciclo de 2008 ela foi campeã olímpica. Em Londres ela foi 3º, né? Você chegou a brigar pelo bronze? Eu briguei pelo bronze com ela, que era a atual campeã olímpica. E você terminou em 5º? Eu terminei em 5º. No Rio de Janeiro, as gringas que se cuidem. O judô brasileiro passou a ser respeitado e a Suelen também. Esse ano eu tive boas competições, né? Eu acho que eu tô sendo uma atleta que o pessoal tá me estudando bastante, né? Então, mas eu também estou estudando elas e se elas acham que vai chegar lá, ela faz isso, faz aquilo, eu vou ter uma surpresinha, uma cartinha na manga. A judoca está mirando golpes nas principais adversárias, rivais que já duelaram com ela por esses tatames do mundo. E quais são as principais rivais? Na minha categoria, a cubana, a chinesa e a japonesa, né? Da cubana eu mais perdi, né? Mas da chinesa eu mais ganhei. Da japonesa também eu mais ganhei. E minha gente, vocês não vão acreditar na feliz coincidência que aconteceu na vida dessa cidadã. Ela vai lutar na Olimpíada do Rio de Janeiro no dia 12 de agosto, que é um dia muito especial para a Suelen. Que data é essa? 12 de agosto é o dia do meu aniversário, onde eu vou completar 28 anos. Inacreditável. Acho que são poucas as pessoas que tem esse prazer, né, de lutar na data do seu aniversário e dentro do seu país. Já dá para imaginar um parabéns para você com o ginásio lotado? Não, eu já tô me imaginando no pódio e todo mundo, depois que acabar o hino, né, tô cantando parabéns. Eu acho que vai ser uma emoção. Você vai chorar no hino ou no parabéns? Eu não sei, né? Os dois. Os dois já começa no hino e vai até os parabéns. Cara, muito boa sorte mesmo para você. Que você dê esse presente para você e para toda a torcida brasileira no dia 12 de agosto no Rio de Janeiro. Tchau. Tchau. Atenção, vem aqui comigo, Rogerinho. Já estão encerradas as inscrições para atletas amadores para a edição de número 70 da prova ciclística 9 de julho. Acabou.
A procura foi enorme, as vagas estão esgotadas. Celso Cardoso, conseguiu se inscrever? Não. Vocês sabem que ele sempre espera o último momento, não vai poder participar. Por quê? Porque demorou. Então você demorou também, não pode mais. Amador não pode. E hoje aconteceu no prédio da Fundação Casper Libero uma coletiva de imprensa com alguns dos atletas de elite que participarão da prova ciclística 9 de julho. Dá uma olhada. Edição 70 da 9 de julho, prova ciclística das mais tradicionais pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Tá chegando a hora, falta menos de um mês e os atletas já estão naquela adrenalina para pedalar. Eu estou muito feliz por a 9 de julho estar voltando à sua origem de sempre, que é nas ruas de São Paulo, onde é o lugar dela. Veio muito mais pessoas inscritas esse ano, feminino então, sem comentários, vai dar um show a prova. 3.500 ciclistas, dos quais 2.000 amadores, aspirantes em busca de experiência, de prazer, e os da elite, hein? Só na estratégia pela vitória. Esporte individual? Que nada, não se engane. Na verdade, eu sou passista, né? Alguns chamam de rolador, contrarrelogista, aquele cara que mantém um ritmo forte bastante tempo na frente, aguenta manter esse ritmo. Mas essa prova é para sprintista, né? Os atletas que têm uma explosão muito boa no final, ali nos 200, 300, 500 metros finais ali, vai para frente e arranca com muita velocidade. Quando vem ali aquele pelotão, aquele bolo, né? Pode ter certeza que teve um trabalho de equipe e o bolo que está vindo são os sprinters, que são realmente os que ficaram guardados durante a prova. E quem trabalhou foram os gregários, né? Que é uma das minhas, é a minha característica de prova de fundo, né? A gente faz como se fosse uma isca, né? Ataca, a outra equipe, a gente faz a outra equipe trabalhar para ver quem vai vir junto e ao mesmo tempo outros atletas guardando os sprinters ali, né? Tirando as dificuldades do caminho dele para que ele venha a conseguir fazer somente a força na reta final. O Giancarlo, 4 vezes vice-campeão da 9 de julho, é um daqueles velocistas que tem todo o respaldo do time durante o percurso para tentar, na reta final, chegar em primeiro. Para esse ano, eu estou numa equipe muito boa, uma equipe que está sendo bem representada, inclusive ano passado fomos campeões, e pretendo aí, independente do Jean, chegar ao alto do pódio, colocar um atleta de Osasco lá e fazer uma boa competição. Então nos vemos em breve nas ruas e avenidas de Sampa. É no dia 9 de julho. Boa, e a gente vai estar na torcida aqui também. Uma transferência anunciada ontem à noite movimentou o Campeonato Brasileiro. O atacante Fred é jogador do Atlético Mineiro? O anúncio foi feito através do Twitter do presidente Daniel Nepomuceno. O contrato com o Galo vai até o final de 2018. Hoje o presidente foi à sede da CBF no Rio para pagar as taxas de transferência e tentar acelerar o processo de registro do jogador para que ele já esteja à disposição do técnico Marcelo Oliveira no clássico com o Cruzeiro, marcado para o próximo domingo na Arena Independência. Revelado pelo América Mineiro, Fred se destacou justamente pelo Cruzeiro antes de ir para o futebol europeu. Para 5h30 da tarde estava marcada uma entrevista do atacante e do presidente Peter Simonsen, mas a coletiva ainda não começou. Atrasado. Uma hora atrasada. Pegou meio muito surpresa essa transferência do Fred, se bem que ele já estava com problema no Fluminense. É um bom jogador, mas não é mais aquele que nós conhecemos, né, Godoy? Mas é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro na ativa. Só não jogou na seleção. O problema vai ser... Na Copa. Não jogou na Copa, mas o problema vai ser a noite de Belo Horizonte. Para ele, para o Robinho. É forte, Godoy? Mas falaram que ele está casado agora, está sossegado, a esposa está grávida. No São Paulo tem atacante que chegou ao clube meio desacreditado, mas na primeira chance que teve como titular, ganhou a confiança da comissão técnica e agora comemora o bom momento na carreira profissional. Sabe o que é? Veja na reportagem do Esboril. Até o momento, o São Paulo vem fazendo uma campanha regular no Campeonato Brasileiro. Ocupando a 6ª colocação com 10 pontos conquistados, o tricolor ainda precisa de alguns ajustes, principalmente no ataque, que marcou apenas 5 gols em 6 rodadas disputadas. Todo mundo quer ver gol, sim,
mas acho que o importante é a evolução da equipe também, né? Não é só gols, gol é importante, sim, dá resultado, a gente sai vitorioso, sim, mas acho que a equipe está evoluindo bem. Uma das soluções imposta pelo técnico argentino Edgardo Bauza tem sido Kelvin, que logo quando chegou queria começar jogando. Estava empolgado, em busca de espaço, mas teve que esperar a oportunidade. E agora agradece ao professor a evolução que teve junto com a equipe. Bom, no início foi difícil, né? No início eu até fiquei bravo, né? Porque eu não estava tendo minhas opções, minhas oportunidades. E achava que já ia chegar também, ia ter oportunidade logo de cara, mas ele foi uma pessoa que teve calma comigo, né? Sabia que eu não estava em forma, sabia que eu não tinha feito pré-temporada, sabia que eu não estava no mesmo ritmo que os outros jogadores, e nesse ponto ele estava totalmente certo. Kelvin começou a ser titular na partida contra o Trujilhanos pela Copa Libertadores da América. A partir daí, o São Paulo mudou a postura dentro de campo e o atacante, repetidas vezes, é elogiado pelo técnico Edgardo Bauza. O São Paulo deu uma crescida assim, né? Mas não só depois que eu entrei, teve uma mudança em geral, né? Todos os jogadores compraram a ideia desde o início aí, desde quando paramos mesmo para pensar e vimos, né, que as coisas não estavam dando certo. Então a gente teve que parar e colocar as coisas em ordem, né? Então foi a partir desse momento em que todo mundo começou a render mais, todo mundo começou a se doar mais dentro de campo. E foi aí que saiu esse espírito aí de vencedor, né? Para o jogo deste final de semana, sábado, contra o Atlético Paranaense, Kelvin terá ao lado Centurion e Caleri, que fizeram gols no coletivo desta quinta-feira. Quem sabe com esse trio afiado, o São Paulo possa aumentar os números e balançar por mais vezes as redes do adversário. Quem também está comemorando um bom momento na carreira é o zagueiro Gustavo Henrique, que no final de semana vai conquistar uma marca importante com a camisa do Santos. Veja com Adriano Dolfi. Ele já conquistou títulos pelo clube e com apenas 23 anos está chegando a uma marca das mais expressivas. 100 jogos com a camisa do Santos. Eu fico muito feliz, né, de completar esses jogos. Eu acho que é claro que eu sonhei, né? Ainda mais num clube como o Santos. Eu pretendo fazer história aqui no Santos. Pretendo conquistar Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, mas estou muito feliz por essa marca, espero, como eu falei, conquistar cada vez mais. Mas Gustavo Henrique vai ficar sem o seu companheiro de zaga pelo menos por 2 semanas. David Braz sentiu um desconforto muscular e enquanto realiza tratamento, Dorival Júnior terá que optar por Lucas Veríssimo ou Luiz Felipe. São 2 grandes jogadores, né, que vieram para somar bastante. Tem nos ajudado bastante, não só na parte de campo, como na concorrência também, que a gente sabe que se a gente der um pouquinho de brecha, a gente vai perder a nossa posição. Então, acho que essa disputa é sadia. Eu acho que eles estão preparados, tanto um quanto o outro, para exercer a função do David Braz. Mudança contra o time que chegou a ser a sensação do Campeonato Brasileiro. E ainda tem o artilheiro Grafite. Precisamos estar atentos em relação a ele. E acho que não só ele, é o time deles também, que começaram bem, caíram um pouco de rendimento, mas com certeza vai tentar se redimir agora no domingo. E a gente está super motivado, porque a gente conquistou uma vitória importante no domingo, que nos deu confiança de cada vez subir mais, e eu acho que o nosso lugar é lá no topo, brigando por coisas grandes. Ainda desfalcado dos atletas na seleção brasileira, Gustavo Henrique ficou feliz com os gols de Gabriel e Lucas Lima contra o Haiti. Atletas sondados por times do exterior na próxima janela europeia. São 2 grandes jogadores, a gente ainda espera a volta deles para que a nossa caminhada continue cada vez mais forte. E o povo está comigo, porque a pergunta da enquete do site gazetesportiva.com era: você acha que a seleção brasileira tem a obrigação de chegar à decisão da Copa América Centenário? Eu disse que sim. Os meninos aqui acham que não. E o povo está comigo. 55% dos votos, sim. E tenho dito. E é isso. Acaba eu vou pedir revisão desse negócio aí, porque eu votei sim. Votou sim. Ele vota sim, vota não. Eu votei sim. O programa fica por aqui. Pega a gravação aí. Amanhã, que eu votei 6 da tarde, tem mais. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Rodolfo Gamberini, Juliana Verbonen e o Celso Cardoso também vai estar lá. Daqui a pouco.
Beijo, tchau, Godoy. Fala tchau. Tchau, fique com Deus, ainda é possível. The better you look, baby. The better you look, the more I want you. When you turn on your smile, I feel